Oi, pessoal. Bom dia. Saudades de vocês, hein? Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje aqui de literatura. E depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre gramática, tá? Vamos lembrar algumas coisas. Vocês se lembram de que numa das nossas primeiras aulas, nós falamos sobre o que é a literatura? Falamos que a literatura é uma arte, né? E que uma das características daquilo que a gente chama de arte é o fato da sua eternidade, né? A sua permanência no tempo, através do espaço, né? A arte tem esse caráter de eternidade também, né? Então, poesia, literatura, né? Literatura é arte, poesia é uma das expressões mais bonitas da arte. E nós já falamos um bocado de poesia. E hoje, dada essas circunstâncias, esse tempo que nós estamos vivendo, né, de tristeza, de angústia, de medo, o que está acontecendo aí, né? Muito se tem pedido a Deus, muito se tem rezado. Quantas orações a gente recebe, né, pelo WhatsApp, pelo Face, e a gente vê. E eu vi outro dia uma gravação da cantora Maria Bethânia, e ela gosta muito de declamar poesias, de um poema muito bonito chamado Prece, de um autor português chamado Fernando Pessoa. E aí eu pensei, vamos falar sobre Fernando Pessoa hoje, né? Vamos falar um pouquinho desse grande poeta português, que criou tantas coisas lindas, que criou tanto que ele mesmo disse um dia, né, que viver não é necessário, criar é que é necessário, né? Então, eu vou ler para vocês esse poema chamado Prece, e depois vocês vão procurar no YouTube, né? Procurem no Google esse poema com a interpretação da Maria Bethânia, porque ele é acompanhado de paisagens lindas e vocês vão gostar muito. Esse poema diz assim: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Bonito, né, gente? Então, vamos falar desse poeta chamado Fernando Pessoa. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1888 e morreu também em Lisboa,
né, no ano de 1935. Então vejam, ele viveu apenas 47 anos, mas nesses 47 anos criou muita beleza, né? Ele viu a realidade à sua volta, ele viu o mundo que o cercava de tantas maneiras, ele interpretou o mundo de tantas maneiras que ele é como se esses mundos que ele via nem coubessem dentro dele, só ele. Então, ele criou pessoas imaginárias, ele criou poetas imaginários, deu nomes para esses poetas, deu até profissões, vidas, né? Ele inventou pessoas e cada uma dessas pessoas que ele inventou escreviam poesias também, né? Poesias, contos, outras coisas, né? E essas pessoas que o estudo da literatura chamou de heterônimos, né? Essas pessoas, cada uma escrevia sobre o mundo da sua maneira, né? Ele criou muitos heterônimos. Os três mais conhecidos são o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o Alberto Caeiro, né? Então, vejam só que interessante. O Ricardo Reis, por exemplo, ele dizia que ele era médico, né? E o Ricardo Reis tinha uma formação muito clássica, era um homem de muitos conhecimentos, então ele escreveu uma poesia mais clássica, com uma linguagem mais apurada, certo? Mais culta, né? O Álvaro de Campos era um poeta já apegado ao modernismo, né? Futurista, gostava de falar de velocidade e era engenheiro, né? Como eu falei para vocês, ele inventava até profissões para esses poetas. E o Álvaro de Campos era engenheiro, né? O Alberto Caeiro, que é aquele que eu mais gosto, né? Era praticamente um camponês, um homem muito simples, sem muita instrução, ele tinha apenas os estudos primários. E por que eu gosto muito do Alberto Caeiro? Porque ele não filosofava muito sobre as coisas, não. Ele via o mundo de uma maneira muito simples, né? E ele dizia que o mundo é o que se vê, as coisas são aquilo que elas realmente são, ou seja, tudo é aquilo que realmente é. Então, ele não complicava muito as coisas, não. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês de um poema desse meu heterônimo preferido, que é o Alberto Caeiro, né? Em que ele diz assim: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos, com os ouvidos, com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. É por isso que eu gosto do Alberto Caeiro, certo? Ele era um homem da simplicidade, da realidade, certo? Mas então, gente, Fernando Pessoa é um poeta do período literário conhecido como modernismo e é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Eu diria que o seu rival, né, aquele que disputa com ele o título de o maior escritor da língua portuguesa, é Camões, certo? Que viveu lá pelos anos de 1500, séculos antes, portanto, do Fernando Pessoa, o grande Camões, maravilhoso Camões, que é um escritor que também vamos
conhecer, vamos ler um pouquinho das suas poesias, que são também maravilhosas, certo? Para terminar essa nossa aulinha aqui de literatura, esse nosso comentário, eu queria ler um poema chamado Mar Português, de Fernando Pessoa. Esse é dele mesmo, do Fernando Pessoa, né? Não é de nenhum dos escritores imaginários que ele inventou, é dele mesmo, Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa era um apaixonado por Portugal, certo? Veja só, ele foi criança ainda, ele foi para a África do Sul, porque a mãe dele ficou viúva e terminou casando com um comandante que se tornou cônsul de Portugal na África do Sul. Então ele foi menino, né, com a mãe para a África do Sul e lá estudou em colégios ingleses e ele era, tanto que ele escreveu muitos poemas na língua inglesa, né? Mas depois que ele voltou para Portugal em definitivo, né, já rapaz, ele nunca mais quis ir para a África do Sul, ficou um tempo mesmo sozinho morando em Portugal e era um amante das tradições portuguesas, da língua portuguesa, né, da cultura portuguesa e da grandeza que um dia Portugal teve na época das grandes navegações, né? E ele escreveu muitos poemas sobre esse período das grandes navegações portuguesas, né? E falava muito do mar de Portugal, porque a gente sabe, a história conta isso pra gente, né? Que as grandes navegações dos portugueses muito contribuíram para que o mundo se tornasse, tivesse o contorno geográfico que hoje tem, né? Então, eu vou ler aqui um poema dele chamado Mar Português, que diz o seguinte: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vejam que lindo, gente. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Na época das grandes navegações, os portugueses foram muito corajosos, né? Porque eles enfrentaram o mar, esse desconhecido para eles, né? Sem quase nada saberem. Então, eles tinham medo dos perigos, dos abismos, né? Até dos monstros que eles acreditavam existir no mar, das tempestades. E eles saíam em navios tão frágeis, tão pequenos, né? E eles enfrentavam esse mar. Então, quantas mães choraram pelos filhos que partiram, né? Quantos filhos perderam seus pais, que não voltavam, né? Perdidos no mar. Quantas noivas perderam seus noivos, né? E ficaram por casar, como diz o poema, né? E tudo isso para quê? Para que fosses nosso, ó mar, né? Então, muito bonito o poema e fala muito da alma portuguesa, certo? Eu quero propor uma coisa para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre esse poeta, Fernando Pessoa, né? Algumas informações a respeito dele. Não precisa aprofundar muito, não, né? Quando nós nos reencontrarmos, nós vamos falar mais desse poeta, tá certo? Ok? E agora, para terminar, só para lembrar, vamos falar um pouquinho da sílaba tônica das palavras? Lembram? De vender as palavras para encontrar a sílaba tônica? Atrás aqui de mim tem um piano. Aí eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra piano. Como é que eu faço mesmo, gente? Vou vender o piano, né? Olha o piano. Achei a sílaba tônica de piano. Piano é o an,
né? Tem um relógio, aí eu falo relógio, ológio, né? Lembraram? Toda palavra tem uma sílaba tônica. Aí vimos também que, de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra, a gente classifica as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram? Então, lembrando, falamos das palavras oxítonas. São aquelas que têm a sílaba tônica como a última da palavra, né? Então, se eu digo, por exemplo, Marajó, Marajó, ó, é a última sílaba. Então, essa palavra é uma palavra oxítona, né? A tônica é a última sílaba. E aí nós começamos a falar sobre a acentuação das palavras oxítonas. Quais são mesmo as palavras oxítonas que são acentuadas? Vamos lembrar? Sofá, café, cipó, também. Ó, sofá, termina em A. Café, termina em E. Cipó, termina em O. E também termina em em. Pronto. São apenas essas as oxítonas acentuadas, né? Então, nada de sair por aí botando acento em turu, caju, né? Urubu. O que acontece se vocês botarem acento em urubu? Ele não voa. E saci, gente? Vocês já viram saci com acento? Não. Saci não tem acento. Então, tatu não tem acento, saci não tem acento. São oxítonas? São. Mas por que não são acentuadas? Porque só são acentuadas as oxítonas que terminam em A, E, O, em. Sofá, café, cipó, também. Por isso que eu boto acento em vintém, porém, oxítona terminada em em, né, gente? E nada de acentuar as oxítonas terminadas nem U, nem I, ok? Então, até a próxima aula. Saúde para vocês e fiquem em casa, hein? Tchau!